Bom dia, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui hoje, né, para mais uma aulinha de matemática. Hoje, sexta-feira, chegando ao final, né, da nossa semana, né, a gente vai ter mais um dia, só lembrando que amanhã nós teremos, né, aula, vai ser dia letivo e nós teremos, né, vai ser o dia da nossa avaliação, tá certo? Então, sábado, dia 29, será o dia da nossa provinha, tá? Então, preste bem atenção, tá certo? Nós temos, né, a primeira folha, que é o quê? Nós estamos na primeira folha para as indicações, o que é que nós temos que fazer, tá certo? Primeiro, coisa que eu quero chamar a atenção, pintar, né, o quadrinho ou marcar o X, mas somente um quadrinho, uma letra por cada questão. Não marque duas letras, porque não terá duas respostas. Se por acaso, porventura, né, tiver alguma questão que a gente não viu, que a gente errou, nos comunique para que a gente conserte, tá certo? E é claro que não pode esquecer jamais do nome. E depois da prova respondida, não precisa me enviar, no caso, a prova. Basta me enviar apenas o gabarito, né? Tire uma foto bem legível, sem sombra, tá? E envie para mim, tá certo? Então, eu vou aguardar cada um de vocês receber as respostas, tá certo? Bom, então, vamos agora fazer a nossa correçãozinha, que eu deixei 4, né, adições, né, para que vocês resolvessem. Então, vamos resolver agora essas continhas, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos a letra A, que é o quê? 23 mais 35, que nós vamos colocar na forma de resolução. Então, nós vamos colocar aqui 23, 35, né? Onde, só lembrando que nós temos, cada uma dessas partezinhas, ela recebe um nome. Que nós temos o que aqui? É uma parcela, a primeira parcela, segunda parcela. E aqui no final nós temos o que? A soma ou total, certo? Bom, então aí nessa primeira continha, 23 mais 35, só lembrando que unidade tem que ficar embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena para que a continha não dê errado, tá? Então, vamos lá. Se nós temos 3 mais 5, se eu tenho 3, coloco mais 5, fica com quanto? Com 8. Se eu tenho 2 e coloco mais 3, fica quanto? 5. Então, aqui, né, a soma total vai ser de quê? De 58, tá? Bom, vamos lá para a letra B. O que nós temos na letra B? Nós temos aí 33 mais 12. Então, 3 mais 12 é 5. 3 mais 1, 4. Então, nesse caso, o total, 33 mais 12 é igual a 45. A letra C. Na letra C, nós temos aí 56 mais 67. Então, aqui, bora lá. 56 mais 67.
Vamos descobrir quanto é que dá. Então, aí nós temos 6 mais 7. 6 mais 7 é igual a 13. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, o que acontece? Eu não posso colocar aqui o 13. Eu vou ter que colocar o número 3 e lá para a dezena, o número da dezena. Então, fica o quê? 1 mais 5, 6. E 6 mais 6, 12. Então, bota aqui, ó, o 2 e o 1. Então, o valor é de 123. A última continha é a letra D, 89 mais 12. 89 mais 12. Bom, então aí nós temos também, né? 9 mais 12 é igual a... Aliás, 9 mais 2 é igual a 11. Então, fica a unidade e vai a dezena. Aliás, né? Bom, então fica aqui. Dezena em cima de dezena. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. Então, é o valor de 101. Ok? Certo, crianças? Bom, parabéns, né? Para os que acertaram. Tudo certo. Bom, então na aula passada a gente começou uma revisãozinha, né? Onde a gente viu, no caso, as grandezas e medidas e algumas funções dela, para que elas servem, onde nós podemos usá-la, tá certo? Então, hoje, continuando a revisão, a gente vai ver, né? Vamos relembrar um pouco sobre, no caso, os problemazinhos que nós vimos, né? Das 4 operações. Quais são as 4 operações que a gente viu? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, nós vimos algumas ideias dessas 4 operações, tá certo? Bom, então agora vamos lá para os nossos probleminhas, para que a gente possa resolvê-los, né? Bom, então aqui nós temos o primeiro. No primeiro diz o seguinte: em uma escola há 45 professores e 28 funcionários. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa escola? Bom, então observe, a primeira coisa que nós temos que descobrir é qual das operações a gente vai utilizar. Que nesse caso, qual foi mesmo? Bom, é uma adição, porque ele tá querendo saber quantas pessoas trabalham ao todo, né? No total. Então, nesse caso, a gente vai formar a continha, né? Que é o quê? 45 mais 28. Sinalzinho da adição, tá? Então, aí nós temos 5 mais 8 é igual a 13. Então, nesse caso, vem a unidade e fica, aliás, fica a unidade e vai a dezena. Então, fica 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, foram o quê? 73 pessoas. Certo, crianças? 73 pessoas que tem, né, nessa escola. Ok? Bom,
A segunda. Na segunda, diz o seguinte. Um menino estuda 2 horas pela manhã e 4 horas no período da tarde. Aí nós temos 2 perguntas. Quantas horas ele estuda diariamente? Bom, então, primeiro, se ele estuda 2 horas pela manhã e depois ele estuda mais 4, tá? Então, qual é o resultado? 2 mais 4 é igual a 6, certo? Bom, então, primeiro ele estuda 6 horas por dia, tá bom? Diariamente. Aí depois ele pergunta, e em 4 dias, quantas horas ele estuda? Bom, em 4 dias nós não vamos mais usar uma adição. A gente vai usar o que? Uma multiplicação. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, né? A gente tem o quê? 4, né? Que é o 4 dias vezes 6, certo? Então, a gente vai multiplicar. Para isso, para ficar mais fácil, que tal a gente fazer os pontinhos para que a gente descubra com mais facilidade, né? Bom, a gente já sabe que são o quê? 4 vezes 6, então eu vou colocar 4, 6 vezes, ou então eu posso fazer o inverso. Eu posso colocar 6, 4 vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui os pontinhos. Vamos lá, vou colocar aqui os pontinhos, ó. 4, 6 vezes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os pontinhos um embaixo do outro, olha só. 1, 2, 3, 4. Já tem a primeira linha. 1, 2, 3, 4. Segunda linha. 1, 2, 3, 4. Terceira. 1, 2, 3, 4. Quarta. 1, 2, 3, 4. Quinta. 1, 2, 3, 4. Então, aí agora nós temos 6, né? Olha só. 4. Aliás, nós temos aqui 4 colunas, né? E 6 linhas, tá? 4 colunas e 6 linhas. Bom, isso para facilitar essa multiplicação, a gente pode estar fazendo o quê? Ou podemos contar 1 a 1, ou podemos simplesmente colocar nesse formato aqui, né? Onde eu vou ter que fazer o quê? Eu posso estar colocando aqui, ó. Aqui são quanto? Na coluna são 6. E na linha são 4, né? Certo? Então, se a gente for contar de 1 a 1, quanto vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 4 vezes 6 são 24, certo? Então, nesse caso, né, diariamente, ele estuda o quê? 6 horas. E em 4 dias, ele estuda 24 horas. Certo? Ok, crianças? Tudo bem? Bom, então vamos lá para a nossa próxima. A terceira. Bom, então o nosso terceiro probleminha tá dizendo assim.
Para colocar 5 botões em cada uma das 3 fileiras de uma cartela, quantos botões são necessários no mínimo? Bom, também é uma continha de quê? De multiplicação, tá? Bom, onde eu posso, né, simplesmente fazer a continha de duas formas. Eu posso dizer 5 vezes 3, ou eu posso dizer 3 vezes 5, certo? Ok? Então, vamos de novo, né, usando aqui as bolinhas para facilitar. Então, vamos lá. Olha só. No primeiro momento, nós vamos colocar aqui as bolinhas 5 vezes 3. Então, vamos lá, 5, 3 vezes, né? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas são o quê? 3 vezes. Então, eu vou colocar mais duas. 1, 2, 3, 4, 5. Falta só mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora eu tenho, né? Nesse caso, eu tenho 5, né? Colunas. Olha só quantas colunas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? 5 colunas. E tenho o quê? Aliás, 5 colunas embaixo, aqui são 3. 3 linhas, né? 1, 2, 3. E aqui nós temos 5 colunas, certo? Bom, então, para a gente descobrir qual é este valor, vai ser o quê? Vamos lá, vamos contar para facilitar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela precisa exatamente de quê? De 15 botões. Então, aqui neste caso, né? É igual a 15 botões. Tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa quarto exemplo. O nosso quarto exemplo diz o seguinte: Eduardo ganhou de presente 55 bolinhas de gude e seu irmão ganhou 45 bolinhas. Quantas bolinhas de gude Eduardo tem a mais que seu irmão? Bom, então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que usar a operação de subtração, certo? Bom, ele diz o seguinte, que Eduardo ganhou 55 e seu irmão, sinalzinho de menos, ganhou 45, tá certo? Bom, então, aí, o que nós vamos fazer? Vamos lembrar, né? Que 5 menos 5, o que acontece? Nós sabemos que eu tenho uma quantidade e eu vou tirar aquela mesma quantidade, então vai ficar sem nada. Se eu tenho 5 e tiro os 5, acabou, né? Ficou sem nada. Agora, nós temos 5 menos 1. Se eu tenho a 5 menos 4, se eu tenho 5 e eu tiro 4, ficou o quê? Apenas 1, não é isso? Ó? Tenho 5, tirei 4, ficou apenas 1. Então, 5 menos 4 é igual a 1. Então, nesse caso, o Eduardo tem quantas, né, a mais? Ele tem 10 bolinhas a mais.
10 bolinhas a mais. Certo? Ok, criançada? Bom, então, finalizamos por aqui nossa revisão. Bons estudos e que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá certo? E, claro, façam uma excelente avaliação, tá bom? Então, um beijo para cada um, que Deus abençoe a todos vocês e muita paz e muita saúde no lar de cada um. Tchau e até a nossa próxima aula.